Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a fazer exercícios de relaxamento que diminuem o estresse visual. Vamos lá? Inicialmente, precisamos conhecer um pouquinho mais dos nossos olhos. Nós temos um dos olhos, geralmente, que é mais dominante do que o outro, ou seja, que o cérebro escolheu para captar as informações do ambiente através dele. E muitas vezes esse olho ou ele está mais sobrecarregado, né? E aí consequentemente mais fraco, ou o outro está tão enfraquecido por não ser tão estimulado que ele acaba se tornando o olho com um grau maior. Então, uma coisa é o olho dominante, outra coisa é a vista forte ou fraca. É independente. Vamos descobrir qual que é o nosso olho dominante? Inicialmente, precisamos, por exemplo, colocar um objeto à nossa frente. Vou colocar qualquer objeto, eu vou estar olhando para a minha TV aqui em frente. Eu vou olhar para a minha TV e bem no meio dela, assim, na direção dela, eu vou colocar meu dedo bem no meio, assim, que eu estou sentindo daqui, que é o meio dela. Pus. Agora eu vou fechar um olho, sem mexer minha mão, e depois fechar o outro. O olho que fizer o meio que eu tinha colocado desviar mais desse meio, ele é o olho não dominante, porque o outro olho fez colocar no meio de acordo com a captação dele. Uma outra forma de analisarmos qual é o nosso olho dominante é fazendo um triângulo com as duas mãos, com os dedos das duas mãos, o indicador e o polegar, colocando bem no meio algum objeto. E aí a gente, sem mexer as mãos, olha para o objeto de novo, com o olho fechado, depois inverte o outro olho fechado, e aí a gente descobre o que desviar mais do meio é o olho não dominante. E aí a gente descobre que o outro é o dominante, e a gente vai fazer os exercícios agora com o olho dominante. Isso. Bom, a partir do momento que a gente descobriu qual é o olho dominante, a gente vai fechar esse olho, cobrir esse olho. Cada um de nós tem um olho dominante. No meu caso, o olho dominante é o esquerdo. Mas no seu caso, eu te pergunto, qual foi o seu olho dominante? Qual foi aquele que deixou mais para o meio exato que você tinha colocado o seu dedo? E aí você vai cobri-lo. Então, você vai pegar a mão, vai cobrir esse olho e vai olhar ao redor. Então, eu vou ver aqui a TV, vou ver a parede, eu vou ver os detalhes, se tiver alguma peça, algum objeto, eu vou estar olhando, piscando, olhando, olhar para o teto, vou olhar para o chão, se tiver tapete ou não, para o piso, vou estar olhando para a janela, se a janela, se dá para enxergar alguma coisa lá fora ou não. Eu vou procurar observar os detalhes e eu vou poder fazer esse exercício, por exemplo, enquanto eu estiver fazendo uma atividade, varrendo a casa, ou mesmo lavando louça. É um momento aí que eu estiver em casa, eu posso cobrir, pode ser com um papelzinho mesmo no olho, e aí eu fazer essa atividade e depois que terminar, eu tiro. Observa se deu diferença. Observa se a TV está mais nítida, se a sala está mais clara, né? O local onde você está mais claro, costuma clarear bastante. Esse é o nosso primeiro exercício. Eu aconselho você fazer todo dia, pegar uns minutos no dia e cobrir o seu olho dominante para estimular aquele olho que está mais preguiçoso, vamos falar assim, aquele que o cérebro não utiliza tanto. E se ele começar a utilizar mais, isso vai potencializar a nossa vista, como dá para perceber depois que a gente faz esse exercício. Não precisa muito tempo, vocês viram que alguns minutinhos já são o suficiente para dar alguma diferença aí na nossa vista. Então, para descansar a vista, esse é o primeiro exercício que eu vou passar esta semana. Vai ser o primeiro de uma série de outros exercícios que vão ajudar a amenizar o seu estresse visual, né? O nosso estresse visual do dia a dia. Ainda mais que nós estamos utilizando
é bastante celular, alguns computador, acaba aumentando um pouco o estresse visual, tá certo? Bom, então a gente vai ficar por aqui hoje. Eu quero que vocês deem um feedback para nós, se conseguiram fazer os exercícios, se conseguiram descobrir qual o olho dominante, né? Porque a partir da semana que vem a gente vai ter mais exercícios. Um grande beijo para todos e até a próxima!